like. Ó, vamos lá para as contratações, né? Vamos aos poucos, que tem muita novidade, né? Mas concreto mesmo, só o Capasso, né? Eu quero até perguntar para você, Fábio, sobre o Aranguiz, né? Que eu ouvi dizer que é muito difícil trazê-lo agora, que seria só viável em julho. Você tem alguma informação diferente disso, Fábio? Não tenho, porque o Bayern não quer liberar ele agora. Ele tem contrato até junho desse ano. Ele foi oferecido, pelo que eu acompanhei, pelo André Cury, né? E o Vasco está avaliando. Só que o Arangues tem um problema. Nós fizemos muitos jogos da Bundesliga na Fox e ele não tem muita sequência nos últimos 2, 3 anos por lesões. Então o Vasco está analisando exatamente isso. É um jogador de 23 anos, tecnicamente muito bom. Quem não lembra, 33, né? 33, é aquele 33, mesmo que jogou no Internacional. Então, assim, o Vasco está avaliando. Vale a pena trazer um jogador que pode não ter uma sequência por conta de lesões? O Arangues está com 33 anos, tecnicamente é muito bom. Claro que se ele estiver jogando muito, tá bem, não tem problema físico. Faz uma avaliação, cara. Com 33 anos no Brasil, bem fisicamente, sobra, com certeza. Tecnicamente, então, ele é muito acima. Basta olhar o Luizito Soares, que está com 30 e muitos, já fez 5 gols em 3 jogos. Da marca a nossa zagueirada. Os bambus espalhados por aí. Então, meu amigo, cara, é diferente, cara. É diferente. Porque o torcedor fala assim: o cara não tem espaço na Europa, ele vem para o Brasil. Mas o mercado brasileiro é diferente, gente. Na Europa, os grandes clubes não têm mais o espaço para o Luizito Soares. Mas aqui no Brasil, no Grêmio, se ele viesse para o Vasco, para o aeroporto, interrompe o trânsito no Rio de Janeiro, feriado municipal. Ele vai meter muito gol no Brasil. Eu espero que contra o Vasco ele esteja suspenso ou descanse. Os 2 jogos que nós vamos ter contra eles lá, até porque eu não quero ter problemas em casa, né? Mas eu acho que muda um pouco também, né? O Edmundo, você não acha que centroavante para volante muda a questão de idade? Não, muda pela dinâmica de jogo, né? Mas o Fábio, no começo, falou muito que o time precisa jogar em função do centroavante. Eu não estou nem comparando a qualidade do Pedro Raul com a do Luizito Soares, não. Só estou comparando o jeito de jogar do Renato Gaúcho com o Maurício Barbieri. O Renato chegou lá e pegou um time mais pronto, né? E aí vieram alguns jogadores, né, como o Reinaldo, lateral esquerdo, como o Luizito Soares, complementaram ali um time que já era bom, já era bem montado. O Vasco não, o Vasco mudou totalmente as suas características. Mas lá, quando o Grêmio joga, a bola é o tempo todo trabalhada para chegar para a finalização do Luizito Soares. Por isso ele fez 3 na estreia e 1 em cada jogo que ele jogou depois. Foram 5, de fato, em 3 jogos. Até fiz um quadro que eu estou estreando aqui no meu Instagram, mas ainda não estou com confiança, a palavra é essa, de fazer tudo disso, não, que é um concorda comigo. Que eu falo alguma coisa e pergunto se o pessoal concorda comigo. Eu perguntei se o Luizito Soares foi a melhor contratação do futebol brasileiro. Porque ele estreou e fez 3 gols. O jogo seguinte fez mais um gol. Outro jogo fez mais um gol. Só não fez no último porque ele não jogou. Então, de fato, o Grêmio joga para ele. Então, numa análise geral, o atleta, a idade não importa muito, importa o esquema de jogo. E acho que o esquema de jogo do Vasco é bom, mas eu mudaria, faria igual o Fábio. Jogaria num 4-4-2, você fortaleceria o meio-campo, daria mais liberdade para o segundo atacante de movimentar pelos 2 lados, e aí talvez com essa função o Aguinaldo consiga ter mais chance do que ele vem tendo com o Maurício Barbieri, e você dá um suporte maior ali ao setor de meio campo e, consequentemente, à zaga. E liberdade, né? Um pouco mais de liberdade para os laterais, porque os laterais do Vasco têm como característica principal a força ofensiva. E aí eles, quando vão, eles esbarram ali nesse ponta que o Maurício Barbieri insiste em ter aberto pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Ô, Fábio, eu nem tinha colocado isso aqui, mas também a gente comentou na segunda-feira sobre o Bruno Henrique, né? E tem alguns volantes aí que tem namorado com o Vasco da Gama, né? O Bruno Henrique parece que também quer voltar para o Brasil. Eu queria saber de você. Tem o Bruno Henrique, o Souza também, muitos falam do Souza, a volta dele.
ou o Aranguiz? Se fosse para escolher um dos três, você acha qual seria que é melhor? É certo que tem que pensar que a idade é bem parecida, de repente acho que precisaria mesmo ver a parte física também, né, Fábio? Eu acho que a diferença talvez estivesse aí, dos três, o Souza seja o que menos se aproxima da área, né? O Bruno Henrique se aproxima mais, o Arangues também se aproxima mais. Joga a favor do Souza a identificação com o Vasco, formado e tal. Mas eu diria a você que se os três estivessem muito bem, a questão do Arangues só esbarraria no limite de estrangeiros, porque o Vasco já está chegando a um número, para lembrar o torcedor, que só pode escalar 5. Você pode ter 15 no elenco, se você quiser. Mas para as competições dentro do nosso país, estadual ou nacional, só podemos ter 5 por jogo. Então hoje você já tem Puma Rodrigues, você já tem o Manuel Capasso, você já tem no banco o Galarça, por exemplo, que tem sido uma opção, ele é um estrangeiro também. Se você traz um 10 estrangeiro, ele é um quarto, aí sobra o Arangues. Tem o Orediano, 6. Então já compõe aí, a cada jogo tem que tirar um. Mas o cara machuca, o cara é suspenso. Mas quando você traz um estrangeiro, você não pensa que ele vai ficar no banco. Então também tem que ver isso. Mas os três em forma, sem fugir da sua pergunta, bem fisicamente, eu traria o Arangues. Boa. Eu também você, Edmundo, se fosse para escolher um dos três. Eu também escolheria o Arangues, até pela boa impressão que ele deixou aqui no futebol brasileiro. Eu acho que tem sempre que levar em consideração o fato do Brasil ser um país continental. Se ele machuca na Alemanha, que as viagens são curtinhas, imagina aqui. O clima, né? Você joga um jogo quarta-feira em Porto Alegre, tá frio. Você joga domingo em Fortaleza, está quente. Né? Ou mesmo no Rio, né? A gente está vivendo dias aqui quentíssimos, né, Fábio? Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração. Por isso, em alguns estados do Brasil, a característica do time até muda, né? Que sempre foi normal isso aqui, mais veloz, mais cadenciado, muito em função do clima, mas jogador por jogador, eu contrataria o Aranguiz, porque foi aquele que deixou a melhor impressão, mas faria uma análise bem crítica na questão física, né? Agora, lá também, Leverkusen também é muito, muito frio. Muitos treinos abaixo de neve. Isso também faz com que você se machuque bastante. Então, teria que fazer uma análise criteriosa para trazê-lo, porque, afinal de contas, ele não é um jogador barato.